Fala, meus queridos! Como que vocês estão? Eu espero que bem. Eu me chamo Guilherme Anevan e sou professor de Educação Física formado pela Universidade Federal do Paraná. Também sou pós-graduado em Educação de Jovens e Adultos. Na aula de hoje, vamos dar sequência ao nosso conteúdo de jogos eletrônicos na área de Educação Física. Para isso, vamos relembrar alguns conteúdos que foram trabalhados em aulas passadas. Tudo bem? Juntamente com a professora Valéria, foi trabalhado anteriormente o desenvolvimento do homem primitivo, juntamente com o desenvolvimento de jogos e também as modalidades de esporte. Também foi trabalhado alguns pontos positivos e negativos referente a essas novas tecnologias que foram surgindo com o tempo. Tudo bem? Se vocês pesquisarem em algum dicionário, basicamente vocês vão encontrar a seguinte definição para jogo, ou algo bem próximo disso. Atividade cuja natureza ou finalidade é a diversão e o entretenimento. E por que nós vamos trabalhar bastante esses conceitos de jogos nessas primeiras aulas? Justamente porque um dos temas que nós vamos abordar aqui será o conteúdo de esportes eletrônicos. E para isso é preciso ter claro em mente quais são as principais diferenças entre um tipo de jogo e também um tipo de esporte. Tudo bem? Avançando aqui. Uma ou várias atividades recreativas, para que pessoas possam se descontrair e também se divertir. Elas também podem exercitar o nosso corpo e também a nossa mente. Então vamos imaginar que estamos lá em um dia de chuva e o seu professor chega na escola com alguns jogos de tabuleiro ali para você. Teoricamente, não estaremos fazendo nenhum tipo de atividade física, mas ao mesmo tempo estaremos exercitando a nossa memória, porque vamos precisar estudar alguns componentes existentes ali no jogo. Então eu vou precisar decorar o movimento de uma peça, eu vou precisar memorizar uma carta e diversas coisas do tipo. Isso também se aplica em jogos eletrônicos e também vai se aplicar também em algumas modalidades de esporte. Tudo bem? Também tem sido utilizados como uma das principais ferramentas a serviço da educação. Então aqui eu quero deixar um parênteses, tomem muito cuidado, porque não é todo tipo de jogo que pode ser adaptado à parte da educação. Vou pegar aqui um exemplo de jogos eletrônicos, tudo bem? Não é todo tipo de jogo que nós podemos reproduzir no nosso mundo real, e sim alguns jogos para fins mais educativos. Okay? Aqui, pessoal, eu estou abordando para vocês através de uma imagem, pessoas ali que estão se divertindo, e apesar de elas estarem praticando futebol, elas não estão tratando do esporte propriamente dito. E como que é possível perceber isso nessa imagem? Olhando ali, vamos perceber que eles não estão num ambiente próprio para aquela prática, eles estão numa praia, não estão ali, não podemos notar também a presença de gols e o limite do campo, nós também não podemos notar uniformes, coisas desse tipo, e as pessoas ali elas estão se divertindo e atuando ali com um número reduzido de jogadores. Tudo bem? Agora vamos falar sobre o esporte. Prática metódica individual ou coletiva de um jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico com destreza para fins de recreação, manutenção do condicionamento corporal, da saúde física e mental, para competição, desporte e desporto. Ah, professor, eu não entendi nada do que está dito ali. Teria como o senhor explicar de um jeito um pouco mais fácil? Claro, sem problema algum. Então, o esporte seria basicamente práticas que estariam vinculadas a federações e confederações. O que seriam federações e confederações? Um exemplo básico aqui para vocês é a FIFA. A FIFA é uma organização responsável por regulamentar determinada prática de esporte. E ela também vai definir quais são as regras para fazer aquele esporte se tornar uma atividade competitiva. Certo? Então ela vai ter a responsabilidade de atrair investimento, ela vai atrair patrocinadores, ela vai atrair os melhores atletas capazes de praticar aquelas modalidades e ela também vai proporcionar para esses atletas um ambiente com todas as estruturas necessárias para atender esses atletas para que eles possam desempenhar da melhor forma possível. Tudo bem? Bem tranquilinho. E aqui, pessoal, diferente do jogo, que o objetivo das pessoas é se distrair, é se divertir, é uma atividade de lazer, diferente do esporte, não é todo momento que vai ser divertido.
os atletas eles têm mais responsabilidade, em diversos momentos eles precisam realizar diversos movimentos repetitivos. Isso nem sempre é legal, é uma prática até que bastante exaustiva, mas eles precisam desempenhar da melhor maneira possível quando estiverem em um ambiente competitivo. Eu vou citar aqui um exemplo para vocês. Um cobrador de falta. Vocês podem ter certeza que antes de um jogo ele vai treinar inúmeras vezes uma cobrança, certo? Isso num jogo de futebol. Ele vai treinar várias vezes o chute lá, ele vai treinar com barreiras, ele vai treinar em diferentes distâncias, para caso aconteça em uma situação de jogo, ele esteja preparado para converter essa cobrança em ponto, em gol para a sua equipe, certo? Então, sempre que nós vemos lá Neymar, nós vemos o Messi, a gente vê David Beckham, esses jogadores, vocês podem ter certeza que eles dedicam muitas horas de seu treino com essas finalidades. Ah, professor, e quando eu junto com os meus amigos no final de semana, num momento de lazer ali, para a gente jogar um futebol, a gente está praticando esporte? Não necessariamente, né? Ali, como você está em um momento de descontração, as regras para aquele esporte não estão valendo, certo? Então, por exemplo, você não vai ter ali nenhum juiz que vai estar apitando o jogo para você não vai ter também, muitas vezes, o número correto de jogadores para aquela determinada modalidade de esporte, e você também não vai ter diversos outros elementos, como torcida, como um estádio apropriado, né? Você não vai atuar num campo com as dimensões corretas, certo? Então tem tudo isso. Ah, professor, então a diferença entre jogo e esporte está que no jogo eu posso modificar as regras e no esporte eu não posso? Sim, basicamente isso. Agora quero que você pense, vamos pensar assim numa partida de futebol, você é o Neymar e está partindo para o campo de ataque do time adversário. Estamos agora aos 45 minutos do segundo tempo e o jogo está empatado ali em 0-0, tudo bem? Vamos falar assim que o juiz vai dar 3 minutos de acréscimo. E ele fala 3 minutos de acréscimo e vai embora, vai para casa, vai tomar um café, vai se divertir, vai ficar um pouco com a família. Automaticamente, o time adversário vê você avançando para o campo de ataque e olha, pô, cadê o juiz? Certo? E aí o que eles vão fazer? Vocês podem ter certeza que a zaga do time adversário vai cair matando em cima de você. E como não vai ter o juiz para aplicar as devidas punições naquele momento, então aí o esporte acaba se transformando num ambiente de confronto e talvez ali até num ambiente de violência. Agora vocês entendem a importância de mantermos as regras, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Com a evolução tecnológica, a forma como nós notamos o esporte e também as nossas práticas corporais, elas foram se modificando. E aqui eu deixo uma seguinte pergunta para que vocês respondam aí e reflitam sobre ela aí no decorrer de nossa aula. Como a evolução tecnológica pode influenciar na forma de jogos e esportes que conhecemos hoje? E acredite, pessoal, não são poucas essas interferências, essas mudanças, tudo bem? Agora, para a gente poder descontrair um pouco, eu estou trazendo aqui para vocês a hora do quiz. Me acompanhem. Eu preparei aqui para vocês algumas imagens de dispositivos eletrônicos que fazem parte aí do nosso cotidiano. Alguns de vocês aí de casa devem estar bem familiarizados. Então, eu quero que vocês respondam para mim, identifiquem para mim, qual é a principal tecnologia de realidade virtual. Vocês vão ter aí alguns minutinhos para estarem pensando em uma resposta e daqui a pouquinho eu volto.
Estamos de volta. E a resposta para o nosso quiz, se você selecionou esse dispositivo, que é chamado também de óculos VR, você acertou na sua resposta, tudo bem? Agora a gente vai apresentar para vocês mais um quiz e eu quero que vocês respondam, tudo bem? Hora do quiz, eu quero que vocês identifiquem para mim aqui na imagem qual dessas imagens não é referente a uma modalidade de esporte. Novamente, vocês terão aí mais alguns minutinhos para estarem pensando aí numa
Agora que vocês já tiveram tempo para pensar, vamos conferir aqui qual seria a alternativa correta. Se você pensou a terceira imagem, parabéns, você acertou. E por que que ela não é um tipo de esporte? Nós não estamos vendo ninguém, é apenas uma academia deserta, sem nenhuma pessoa ali praticando nenhuma e qualquer tipo de atividade física. Tudo bem? Próximo quiz. Qual das imagens é referente a um jogo? Então, novamente, mais alguns minutinhos para vocês aí estarem pensando em uma resposta.
Se você escolheu a terceira imagem, parabéns, você acertou. Realmente ali estamos observando diversas crianças fazendo o jogo de bets e vocês podem ver que elas não estão uniformizadas e elas estão ali apenas se divertindo, brincando e se entretendo. Tudo bem? Vamos dar sequência aqui na nossa aula. Jogos eletrônicos. O jogo eletrônico, ou videogame, é aquele que usa a tecnologia de gráficos virtuais. Ele pode ser jogado em computadores, em máquinas de fliperama, em consoles, em tablets e também celulares. Tudo bem? Tranquilinho. Não existem documentos que comprovam de fato quando os jogos eletrônicos eles foram introduzidos nas nossas vidas, tudo bem? Mas o que nós temos aí de material é que ele surgiu aproximadamente ali na década de 1950. É muito difícil ter uma informação precisa nesse ponto, tudo bem? E o primeiro console que foi desenvolvido, o primeiro jogo que nós tivemos a oportunidade de experimentar, era chamado de Tennis for Two e foi desenvolvido em 1958 por um físico nuclear. Importante dizer também que esse videogame ele nunca chegou a ser comercializado e ele também não reproduzia nenhum tipo de som. Então você apenas tinha ali apenas a informação visual do que passava ali na esfera ali para vocês, tudo bem? Vocês já vão entender melhor. Aqui está uma imagem, certo? Era como se fosse uma caixa, não sei ao certo de que proporções, onde ele reproduzia a imagem em uma esfera em seu centro. Então, como vocês podem ver ali, tem uma linha na horizontal e também tem outra linha na vertical. E em cima uma bolinha que fica batendo de um lado para o outro, certo? O jogador ele controlava essas funções através de um controle onde você girava alguns botões. Bem tranquilinho, né? Dando sequência aqui nos nossos slides, foi na década de 1960 que pela primeira vez tivemos um console capaz de reproduzir a imagem de seus jogos nas televisões, tudo bem? E o primeiro jogo que foi lançado nesse aspecto era chamado de Ping Pong. Eu nem preciso dizer que ele fez um sucesso tremendo entre os jovens daquela época, certo? A partir disso, empresas acabaram desenvolvendo algum tipo de interesse e entrando nesse mercado. Eu estou falando aqui da Atari, que no futuro vai se transformar numa das maiores empresas do ramo. Dando sequência aqui dos nossos slides, nos Estados Unidos, em 1977, nós tivemos o lançamento do console Atari 2600 e chegou ao Brasil no começo dos anos 80. Ele era um console que ele tinha, na sua memória integrada, ele tinha instalado já dentro dele aproximadamente ali 500 jogos para que os usuários pudessem se divertir, usufruir e também experimentar. Então jogos como Super Mario, Pac-Man, diversos outros do tipo, acabaram fazendo mais sucesso ainda e foi então, nos anos 90, o período em que os videogames de fato se consolidaram no mercado. E na sequência veio mais um lançamento que foi muito importante para esse feito, que foi o lançamento do console Super Nintendo. Avançando aqui para vocês, nós temos uma imagem de como era o console da Atari e tempos depois, como que foi o console do Super Nintendo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção em como eram os controles dos dois consoles nessa época, tudo bem? E já já eu vou falar sobre mais alguns pontos sobre eles. Esses aqui, pessoal, agora vocês estão vendo aí na tela como que eram mais ou menos os gráficos para aquela época. E não se deixem enganar, porque o que vocês estão vendo aqui agora era tudo que tinha de mais moderno e tecnológico para aquele tempo. Então aqui nós temos do lado esquerdo uma representação do jogo Pac-Man, que basicamente você era um bichinho virtual que tinha como objetivo comer todos os pontinhos dentro de um labirinto. E não era tão simples assim, porque conforme o tempo ia avançando, na tela central ali iriam escapando alguns fantasminhas que iam tentar te pegar. Basicamente como se fosse um pega-pega, só que virtual, tudo bem? E na sequência, temos ali uma imagem mostrando como que era o Super Mario. Super Mario foi um dos jogos mais icônicos que nós temos até os dias de hoje. Foi um dos jogos mais vendidos, ele é estudado por diversas universidades e é usado como prática para as práticas corporais de diversos profissionais da área de educação física. Basicamente, você é um personagem que tem que saltar por vários obstáculos para conseguir resgatar uma princesa que foi sequestrada e está presa ali em uma forma de castelo. Tudo bem? Nas aulas práticas, né? Então aqui nós temos exemplos de diversos professores que costumam transformar tudo aquilo que acontece no ambiente virtual em um ambiente para o ambiente real. Então aqui nós temos um exemplo de um professor que ele acabou transformando a sua sala de aula utilizando como tema o jogo Super Mario.
Então vocês reparem bem, foram utilizados cadeiras das cores dos personagens, vermelho representando o Mario e a cor verde representando o Luigi, que é um segundo personagem, e atrás ali, pessoal, nós temos como se fosse o esboço de alguns mapas, tudo bem? Então ali nós temos alguns inimigos, tudo isso, e é muito legal fazer isso para dar sentido a determinada prática e trazer ela mais atualizada de acordo com o contexto do aluno. E ali na segunda imagem, nós temos como se fosse um labirinto humano, certo? E se vocês notaram, prestaram atenção no slide passado, vocês vão ver que se trata ali de uma representação do jogo Pac-Man. Então ali no centro tem uma pessoa entrando naquele labirinto e do outro lado vai ter outra pessoa que vai tentar capturar e segurar ela, tudo bem? Como se fosse representando o inimigo lá do Pac-Man, certo? Então são sempre aí alternativas interessantes para estarmos pensando aí novas práticas, tudo bem? Aqui agora nós vamos ter outro exemplo ali de atividades práticas atualizadas no contexto de acordo com jogos eletrônicos. Na esquerda, um professor, uma empresa, organizou um ambiente com vários obstáculos para que pessoas pudessem tirar fotos no decorrer ali, que fossem transpondo esses obstáculos, tudo bem? Então ali a gente tem ali alguns túneis que você podia passar, alguns murinhos que você poderia subir, certo? E do lado direito ali nós vamos ter como se fosse a representação de um dos chefes, de um dos bosses do jogo Super Mario também. Ali as crianças deveriam acertar o número X de bolinhas do chefe para conseguir avançar para a próxima fase, tudo bem? E aqui, pessoal, eu tenho uma recomendação de algum vídeo para vocês, onde vocês podem ter uma ideia melhor de como os jogos eletrônicos podem sim influenciar e ajudar a criar novas práticas corporais. Aqui no lado esquerdo, um vídeo utilizando o parkour como uma forma de transpor os obstáculos e atingir os objetivos do jogo, e lá do outro lado, uma luta com um dos inimigos, fazendo movimentos de break e de dança de rua. Tudo bem? Quero deixar aqui alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. E é muito importante falar sobre eles porque eles vão ser muito recorrentes nas nossas aulas daqui para frente, tudo bem? Então, pontos positivos que os jogos eletrônicos ajudam aí na nossa aula de educação física. Eles enriquecem a nossa cultura, gerando novos saberes, eles estimulam a criatividade, é uma boa forma de entretenimento, é uma tecnologia de fácil acesso, então em qualquer celular hoje em dia você consegue estar baixando algum tipo de jogo, certo? Ajuda a melhorar a nossa capacidade de resolver problemas e adversidades no dia a dia, através de puzzles e coisas desse tipo, e pode melhorar a sua autoestima, trazendo a felicidade para quem pratica e para quem experimenta esse tipo de tecnologia. Pontos negativos. Dependendo da forma que você fica ali, horas ali na frente de um computador, nas frentes de um videogame, você pode acabar desenvolvendo alguns problemas posturais, tudo bem? Então, se você não fica lá numa postura adequada, não dá uma pausa, não faz um alongamento, certamente você pode acabar desenvolvendo ao longo do tempo algum problema aí na sua coluna. Outro ponto negativo é que as pessoas às vezes ficam por muito tempo ali sentadas, então é uma ferramenta que ela também pode promover ali o sedentarismo. Mais para frente vão surgir outras tecnologias com o intuito de combater esse sedentarismo, mas vamos deixar aí para a próxima aula, tudo bem? Então, automaticamente elas contribuem para o aumento de peso, e aqui, importantíssimo, quando ficamos muito tempo com os nossos olhos vidrados num monitor, numa tela de celular ou num jogo de videogame, nós estamos expostos à luz azul, que em um futuro não muito distante pode aí prejudicar a sua visão, ocasionando aí algum tipo de cegueira, tudo bem? Também pode gerar alguns vícios e prejudicar os compromissos e o andamento das atividades aí cotidianas. Então temos que estar sempre atentos para esses pontos. Bem, então é isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui, certo? Não deixe de continuar acompanhando as nossas aulas aqui na plataforma do YouTube, e na nossa próxima aula vamos continuar falando sobre esse tema de evolução tecnológica, abordando aí novas tecnologias usando sensores de movimento. Vejo vocês em breve. Fui!